Existem dois tipos de fé. Preste atenção, por favor. Dependendo da fé que você tiver, de acordo com essa fé, serão os resultados na sua vida. Todos nós temos um tipo sanguíneo. Você sabe qual é o seu? Qual é o seu? O seu é o O positivo? O da senhora é qual? A também. Assim como você tem um tipo sanguíneo, você tem um tipo de fé. E eu queria que você prestasse muita atenção e pegasse esse espírito, porque no final eu vou te fazer uma pergunta, e eu queria que com muita clareza você me respondesse a pergunta que eu vou fazer agora, e no final você vai responder. Qual é o seu tipo de fé? Aí você diz, e quais são os tipos de fé? São dois. Existe a fé natural e existe a fé sobrenatural. Então, quais são os dois tipos de fé? Repete para fixar na sua cabeça e você não esquecer. Vamos falar da fé natural. A fé natural é uma fé que todo mundo tem. Até o ateu tem. Seja no Deus dele, no que ele crê, mas ele tem a fé dele. É aquela fé que quando você chega na igreja, mesmo que ela seja uma fé natural, ela vai se aprimorando. Então você, por causa da sua fé, você passa a vir à igreja, você devolve dízimo, você se batizou nas águas, você faz uma corrente, você vem na igreja nos dias que nós determinamos, você procura viver uma vida conforme a palavra de Deus orienta. Até aí é tudo muito o quê? Natural. Você não falou nada além do que deve ser feito. Uma pessoa natural. Você ora, você busca, você jejua. E mesmo uma pessoa que não conheça o Deus vivo, tendo um pouquinho mais de vontade, ela pode se esforçar para orar, ela pode se esforçar para buscar a Deus. Então tem gente assim, ela vem, ela ora, ela busca, ela fala, tudo isso o quê? Natural. Eu pergunto a você, quais são os resultados do exercício de uma fé natural? São resultados naturais. O que são resultados naturais? Pagou uma dívida, conseguiu um emprego, trocou de carro, reformou a casa, acabou a obra que estava 50 anos fazendo. Tudo isso o quê? Tudo isso o quê, gente? Muito natural. Quando você chega aqui com que tipo de fé? Repete aí, gente. Eu vou insistir e falar com muita clareza, muito pausado, para você poder entender, para você pegar o espírito. Você chega aqui na igreja com que tipo de fé? Só que você passa a ouvir falar da grandeza de Deus, você passa a entender que esse Deus tem um projeto, um plano para a sua vida grandioso, você passa a entender que você pode ter uma condição de vida muito melhor do que a que você tem, você passa a entender que o Deus que você está vindo buscar é Deus dono do ouro e da prata, é o Deus que ergue do pó o desvalido, do monturo necessitado, os faz assentar entre príncipes, é o mesmo Deus que agiu no passado e age hoje. A sua visão faz o quê? Hein, pessoal? A sua visão abre. Você olha para a situação que está vivendo e você diz, não, isso aqui não condiz com a vontade do meu Deus. A minha vida que eu estou vivendo, que eu estou levando, não é o que Deus tem para mim, porque Deus tem coisas maiores, melhores para fazer na minha vida. Então sua visão abre.
e você começa a exercitar essa fé, que até o momento era natural, você começa a exercitar essa fé no altar. Você começa aqui. Você começa com a fé sobrenatural aqui dentro. Porque se aqui dentro você não despertar essa fé, não é lá fora que você vai despertar. Você já reparou que aqui é tudo favorável? As músicas que a gente canta, a oração, a palavra, tudo aqui é para te levantar, para te motivar, para te erguer. Então, se você não começar a exercitar essa fé sobrenatural aqui, não é lá fora que você vai exercitar, porque esse clima de fé você só encontra onde? E diga-se de passagem, motivo pelo qual, quando você tiver que vir à igreja, não vem com o coração pesado, não. Não vem dizendo assim, pô, uma obrigação ficar lá 2 horas sentado. Não é obrigação não, minha amiga, é um prazer estar aqui. Ou não é? É um prazer estar na presença de Deus. Então a pessoa está começando a exercitar, saindo da fé natural para a fé o quê? Essa fé sobrenatural, ela tem esse nome, porque você começa a crer que o impossível vai se tornar possível. Você começa a crer que o gigante não é o problema, o gigante é você. Você começa a crer que forte não é o teu problema, forte é o Deus que você está vindo buscar. A pessoa que tem a fé sobrenatural, ela passa a ser uma pessoa ousada. Ela passa a ter coragem para enfrentar desafios que antes ela não conseguia enfrentar. Por quê? Porque agora ela está crendo que Deus é com ela e vai dar certo. Agora ela está vivendo uma fé que ela não quer saber o que o outro está dizendo. E por que ela não quer saber o que o outro está dizendo? Porque o que o outro está achando ou pensando, pode ser que ele esteja pensando com a cabeça de alguém que tem a fé natural. E como é que você pode conversar com uma fé natural com alguém com uma fé sobrenatural? Há comunhão? Jesus disse que não há comunhão entre a luz e as trevas. Então eu tenho uma fé sobrenatural, o que o outro acha ou pensa não interessa, eu vivo a minha fé, crendo que esse Deus vai me honrar. É crendo no seguinte, crendo que quem hoje está aqui pobre, amanhã vai ficar rico. E você vê que tem gente que ela está tão atolada na fé natural, e eu digo atolado porque não é uma coisa boa, que quando você fala de grandeza, quando você fala que vai acontecer, quando você fala que Deus vai honrar, é difícil ela crer. Você olha para o rosto de alguns, parece que a pessoa está assim, meu Deus, isso pode acontecer com qualquer um, menos comigo. Comigo? Comigo meu pão sempre cai com a manteiga para o chão. Mas você está vindo buscar um Deus que faz coisas sobrenaturais. Mas você está vindo buscar um Deus que traz à existência o que não existe. Quando você deixa de ter a fé natural, é como se você passasse a viver em outro mundo. É por isso que as pessoas falam lá fora, que quando você vem na Universal, a gente faz lavagem cerebral na sua cabeça. Já ouviu falar isso? É porque você passa a viver num outro mundo de fé. Você passa a crer que esse Deus que você está vindo buscar, é um Deus que pode te erguer do pó e te botar lá em cima. Então você tem tanta certeza que isso vai acontecer, que não importa o que o outro vai falar, o que vale é o seguinte, eu estou crendo e vai dar certo, eu estou crendo e vai chegar lá, eu estou crendo e um dia vai acontecer, amém pessoal? Se você começar a praticar essa fé sobrenatural, você vai deixar os assuntos da fé natural, porque o que tem a fé sobrenatural, está vendo a coisa de cima para baixo. E o que tem a fé natural? Está vendo a coisa de baixo para cima. Ele sempre enxerga mais forte o problema. Ele sempre enxerga mais forte o inimigo. O que tem a fé sobrenatural, ele sempre enxerga que ele é o mais forte por causa do Deus que ele está buscando. Pode ninguém te valorizar, mas você tem um valor inestimável para Deus. O valor que Deus dá para você é tão grandioso, é tão forte, que só entra aqui nessa casa de Deus, só entra aqui quem Deus quer. Se você entrou aqui hoje, foi porque Deus quis que você chegasse aqui. E Ele quis que você ouvisse isso. Para você sair daqui hoje com que tipo de fé?
Que tipo de fé? E quando você exercita essa fé no altar, na sua vida, no seu dia a dia, se eu exercito a fé sobrenatural, que resultados eu terei? É aí que entram as maravilhas de Deus. É aí que entra a grandeza de Deus. É aí que entra Deus agindo, te dando uma direção, te mostrando o caminho, te inspirando, abrindo uma porta, fazendo oportunidades surgirem, fazendo coisas aparecerem, que você vai pensar assim: meu Deus, da onde apareceu isso? Da mão dele. E quando é Deus que abençoa, quando é Deus que dá o crescimento, olha o tamanho dessa igreja. Era para a gente existir? Nós estamos aqui, nós estamos de pé, nós estamos crescendo, nós estamos progredindo, porque nós vivemos uma fé sobrenatural. Nós cremos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Pode chegar uma pessoa aqui carregada, pode chegar uma pessoa aqui praticamente morta. Enquanto o fôlego de vida houver nela, eu vou dizer para ela que tem jeito. Até a hora que Deus quiser levar ou curar. Mas enquanto tiver vida, eu vou determinar que ela seja curada. Enquanto houver vida dentro de você, eu vou determinar que para o teu caso tem jeito. Eu vou determinar que tem solução. Você nunca vai ouvir da nossa boca que não tem jeito, que o teu caso é perdido. Não é perdido coisa nenhuma. Para o nosso Deus tem jeito. Mas se você tiver que tipo de fé? Para finalizar, que tipo de resultados você tem tido na tua vida? Não precisa me responder não, quero que você pense. Se eu te ajudar a pensar, eu vou te ajudar a vencer. Que tipo de resultados você tem tido na tua vida? Você é uma pessoa, ô seu Itamar, já fica aqui por favor, eu já converso com o senhor já. Fica aqui por favor. Você é uma pessoa que tem tido resultados de que tipo? Você é daqueles que vai subir no altar para contar uma coisa rápida, porque não pode se estender muito. O que conquistou? Um emprego, um carro. Não que isso seja desprezível, mas o que eu quero é que você tenha uma história de vida completa, para quando a gente colocar na televisão e mostrar para o mundo aí fora, quando a pessoa vê seu testemunho, ela vai ter que olhar, abrir a boca e dizer assim: nu? Não é assim? Qual é o nu do espanto? Nu! Nu! Quando vê seu testemunho, quando vê você dizendo: eu estava desse jeito e hoje eu estou assim. Quer ver? Como é que vocês vão falar uns 5 nu hoje? Vem cá, seu Itamar. Fala aí para as pessoas como é que o senhor estava antes. Como é que era o padrão de vida do senhor? Bom, antes de eu chegar na igreja, eu tinha sido empresário do ramo de alimentação. Eu tinha 2 grandes restaurantes, né? Um para 600 pessoas sentadas e outro para 300. Servíamos, em média, 2.000 refeições por dia. Pratos de 40, 50 reais hoje, em média, né? Uhum. Então, eu tinha um padrão de vida classe A. É. Mas eu vivi uma vida toda errada. E, consequência, eu perdi tudo. O senhor perdeu tudo? Perdi tudo, perdi os restaurantes, tive que vender todo o meu patrimônio que eu tinha juntado. Para você ter uma ideia, mesmo vendendo tudo, ainda fiquei com uma dívida, na época, de mais de 150 mil reais. Trazendo para os tempos de hoje, dá mais de R$1 milhão. E o que acontece? Eu que vendia 2.000 refeições, fui abandonado por todos. Quando você está bem, os amigos, está próximo, tudo. Então, todo mundo me abandonou, menos 2 pessoas, meu pai e minha mãe. E eu que vendia 2.000 refeições, voltei a morar de favor na casa dos meus pais e a depender de um prato de comida. O senhor foi morar de favor depois de ter tido uma vida nível classe A. Exatamente. E a maior humilhação que um ser humano pode sofrer, eu sofri. Uhum. Então, eu vivia numa depressão profunda, não saía na rua, só pensava em me matar. Não me matei por falta de coragem, talvez, e porque eu não tinha uma arma. E eu ficava naquela vida, né? Não dormia, que nem um zumbi, pastor, a noite toda. O que se passava na cabeça do senhor era o quê? Era me matar. Porque não via solução, não tinha saída para a minha vida. Uhum.
Como que uma pessoa que está totalmente desacreditada, falido, sem nada, assim, com uma dívida monstruosa, vai se levantar? Não tem jeito. Aí comecei a assistir as programações de TV, que eu não dormia à noite. Graças a Deus, de madrugada, tem as programações da Universal, onde eu comecei a ver ali os testemunhos. A princípio, fiquei 6 meses assistindo aqueles testemunhos e, desgraçado, não acreditando naquilo. Falava que aquilo era mentira. Então, como é que pode? Esse cara vem falar que estava lá embaixo, agora fala que está lá em cima. Pô, todo mundo fala isso. Isso é mentira. Eu acho que os pastores andam comprando eles. É o que eu pensava. Eu só achava que a gente pagava a pessoa para dar testemunho? Exatamente. Haja dinheiro, hein, gente? E você vê o que é o orgulho, né? Tem gente que ela perde tudo, mas não desce do salto. Ela está no fundo do poço de salto alto. E enquanto o senhor esteve no fundo do poço de salto alto, só assistiu o programa e não queria vir. E não queria vir. Até que um dia, os testemunhos começaram a ficar muito fortes. E eu acho que eu já estava um pouco aquebrantado, de tanto assistir os programas. Vi uma pessoa falando que ele era mendigo, vivia embaixo da ponte. Eu acreditei porque eu vi que eles foram lá filmar, conversaram com pessoas, pessoas falaram que ele morava ali realmente, que era aquela pessoa. Ele foi na igreja, lá em São Paulo, atrás de um prato de sopa, e com isso ele resolveu se lançar no altar, usar a fé sobrenatural dele, e ele tinha se tornado um grande empresário. Aquilo foi mexeu com o senhor. Uma coisa que mexeu fundo comigo. Eu falei assim, meu Deus, se o senhor mudou a vida daquele senhor, eu vou lá, o senhor vai mudar a minha também. E nem coragem para vir aqui sozinho eu tinha, pastor. Eu vim de que maneira? Com meu pai. Falei com ele, olha, vamos na igreja comigo. Lá na Universal, ele falou assim, vamos. Ele veio comigo. Sentei no último banco, cheio de vergonha. Olhava ainda para os lados para ver se tinha algum conhecido, para me ver andando dentro da igreja. Era uma palhaçada, né? Mas quando eu sentei lá, comecei a prestar atenção, tudo que o pastor falava era como se ele falasse da minha vida. Ainda perguntei para o meu pai, você contou minha vida para ele? Ele falou assim, não, nunca vim aqui. Aí eu comecei a ver, bom, então é o Espírito Santo falando com ele. E aí, eu resolvi me lançar no altar. O senhor resolveu ir para o altar? Ir para o altar. Mesmo não tendo nada, eu falei assim, olha, eu vou ter que me lançar, porque se eu quiser mudar a minha vida, eu tenho que acreditar no que esse homem está falando. Se ele está falando que vai mudar a minha vida, eu tenho que crer. Se eu estou aqui, é para mudar. Então, se eu vou mudar, então tem que mudar. E aí eu comecei. A primeira coisa que eu fiz quando eu saí dali foi ir numa empresa que era fornecedora dos restaurantes que eu tinha. Pedi um emprego de vendedor. Só imagina como é que eu fui zoado por eles. Puxa, você era um dos maiores compradores nossos, agora você veio aqui trabalhar como vendedor? Eu falei, tudo na vida tem um começo, eu quero começar aqui. Me deram uma área que era a pior que tinha deles, em favelas, onde ninguém queria vender. Por incrível que pareça, mesmo as pessoas vendendo em Zona Sul, em outros lugares melhores, eu fui campeão de venda lá. Aí eu falei assim, Deus é comigo. Aí ninguém me segura mais. Aprendeu que tipo de fé? Então, ele chegou com a fé natural. Ouviu a palavra, aprendeu a exercitar a fé no altar, partiu para o altar com a fé sobrenatural, não é isso? Exatamente. Sempre na fé? Sempre na fé, sempre lançando. Porque o que eu posso falar para vocês, tudo que vocês se lançarem aqui no altar, vocês vão colher muito mais. Porque por mais que eu coloque ali, o que Deus me dá, não paga, não tem jeito. O que o senhor recebeu? O que o senhor conquistou? Primeiro, Deus mudou minha vida, né? Consegui pagar minha dívida. A minha primeira empresa, eu montei ela com uma mesa e uma cadeira, que eu não tinha condições de pagar, paguei aquela mesa usada e cadeira usada em 4 vezes. Mas eu já tinha uma visão de que ela seria maior lá da minha cidade, e hoje ela é maior. Então, hoje o senhor tem? Hoje eu tenho 3 empresas. Uma empresa que foi essa do ramo imobiliário. Hoje eu tenho fazendas, moro numa casa à beira-mar, com praia privativa, pier em frente à minha casa, 4 carros na garagem. A minha casa vale mais de 3,5 milhões. Meu patrimônio, se for contar, não tem... Eu não sei nem estimar direito. Porque então, hoje é sua imobiliária? Minha imobiliária. E depois, como Deus muda, Ele não muda só na vida financeira, Ele muda em tudo. Meu sonho era ser pai. Quando eu vim para a igreja, eu vim Espera aí que o senhor vai falar de ser pai. Então, hoje o senhor tem sua imobiliária? Uma empresa de design gráfico, impressão digital e um colégio. Um colégio? Isso. Tem sua casa? Minha casa, minhas casas, né?
A que eu moro e fora as outras que eu tenho, que a gente aluga, que a gente explora, e assim vai, a vida só crescendo. E aí o senhor tinha um sonho de poder ser pai, mas qual era o problema que vocês tinham? Quando eu e minha esposa, conheci minha esposa na Igreja Universal, uma mulher de Deus, e nós não podíamos ter filhos. Fomos os médicos falaram assim, olha, melhor vocês adotarem, porque vocês não têm condições de ter filhos. Aí a minha esposa começou a juntar dinheiro, ela queria até fazer um tratamento. Eu falei para ela, vem cá, o que os pastores pregam? Para a gente usar o quê? A fé sobrenatural. Vamos para o altar, porque o altar é a nossa solução. 9 meses depois, estava nascendo a minha filha. E eu cheguei lá naquele médico e falei para ele, olha, você falou que eu tinha que adotar, mas, olha, eu tenho um Deus, esse Deus, ele é sobrenatural. E depois nós pensamos em ter mais uma para fazer. Espera aí, já tinha um, queria mais outro. Isso. E aí? Veio quadrigêmeos, pastor. Nossa. Deus é muito grande, né? Ó, quando ele falar de novo do quadrigêmeos, vocês dão o nu, por favor. Tá? Pera aí. Como é que é? O senhor teve um filho? Depois mais 4. E aí, pastor? Desses 5 filhos que eu tenho, eu comecei a imaginar o seguinte, pô, se eu for colocar num colégio agora para estudar, vou gastar uns 10, 12 mil reais, né, que eu queria coisa de alto padrão. Eu falei, não, vou montar um colégio para eles. Deus me dá condições, eu montei o colégio, elas estudam no colégio, não preciso gastar os 10 mil e ganho muito dinheiro com isso. Hoje o senhor tem uma vida que o senhor pode dizer que o que o senhor tem é o poder do Deus sobrenatural. Totalmente. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Usando a minha fé. Eu não tenho o menor receio em me lançar no altar. O que o pastor fala para fazer, eu faço. Na certeza de que o que eu vou obter vai ser 100 vezes, 1000 vezes mais. Deus abençoe o senhor, tá bom? Bem forte para o nosso Deus. Tem mais nada para falar.